Olá, boa tarde para você que nos assiste aqui no programa Mora Sergipe, na TV Atalaia, Record TV. Obrigada pela sua audiência aqui em mais um sábado junto comigo. O programa de hoje está cheio de temas bacanas. Um deles é falando sobre o painel Movie, ele que embute a TV e todos os outros aparelhos eletrônicos ligados a ela. Vai saber também sobre a ferramenta do Banco de Avaliadores inscritos no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis que o Cresce Sergipe apresentou ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Vai conferir todas as dicas sobre decoração de escritório. É no programa Mora Sergipe que só está começando, não sai daí! Você sabe o que é painel Movie? Então confere agora na matéria o que é essa novidade e todas as suas funcionalidades. Nós vamos falar agora sobre uma tendência que está sendo muito utilizada nos projetos de interiores. É o painel Movie. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado, os arquitetos Juliana Lemos e Elcio Moizinho. Boa tarde, Elcio. Me fala, o que é esse painel Movie? Boa tarde, Tássia. Boa tarde, pessoal. O painel é uma tecnologia bem simples, na verdade. Ela veio simplificando, mas ela era uma tecnologia que veio americana, que previa uma ideia de que diferença entre quantidade de luz. Se você tem um ambiente mais claro, aquele ambiente mais claro não conseguiria ver a parte interna e quem tivesse interno não conseguiria ver externo. Basicamente seria isso. Então é um painel de vidro onde você pode ter a possibilidade de colocar uma televisão, um elemento que emita a luz, e quando esse elemento estivesse emitindo luz, quem estava do outro lado conseguiria ver a luz, no caso a imagem da televisão. E quando ele estivesse desligado, ele passaria a ser um painel normal, sem diferença nenhuma de um painel de vidro espelhado, colorido, de forma que seria basicamente isso. O painel Movie, ele tem duas vertentes. A primeira era que ela era simplesmente um painel que teria essa reflexão, que é o Movie original, e tem um Movie que é mirror, que se chama, que ele tem a possibilidade de rotacionar. Com a evolução desse sistema, o que acontece? E com a evolução também do sistema de televisão, hoje em dia a gente tem televisão, por exemplo, que é touchscreen. Esse próprio painel, ele tem a possibilidade de você tocar nele através do painel e ampliar, modificar como se ele estivesse mexendo no celular. Então, assim, é uma tecnologia que inicialmente tinha um custo inicial bastante alto, só que hoje em dia, por uma adaptação, por uma melhoria da nossa produção brasileira, ela começou a ter um acesso mais fácil. Então, assim, a gente tem materiais de boa qualidade e, ao mesmo tempo, mais acessível para a nossa realidade financeira, local e até próprio de design mesmo, de produto, de ambientação em si. Agora eu vou querer saber sobre os ambientes, que podem ser utilizados esse painel Movie. Juliana, boa tarde. Me fala, quais são esses ambientes que a gente pode utilizar na nossa residência? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, quando a gente fala em possibilidades de ambientes, para uso desse sistema Movie, nós podemos utilizar em salas, cozinha, quarto, uma varanda gourmet. Então, assim, o uso, ele é amplo, é bastante amplo. E, assim, existem os tipos de painéis que a gente pode utilizar. Ele pode ser instalado em um painel fixo ou pode ser instalado em portas, No caso de salas, varanda gourmet, a gente pode utilizar em painéis fixos, que são painéis de vidro e tal, que a gente já falou um pouco sobre esse sistema. E para quartos e cozinhas, geralmente a gente costuma usar nas portas dos armários, seja ela uma porta de correr, uma báscula. Então, assim, são N possibilidades de utilizar esse tipo de sistema. E quais são as vantagens de se utilizar esse painel Movie, Juliana? Então, hoje em dia, a gente tem dois tipos de projeto que a gente costuma classificar. Espaços menores, apartamentos menores, onde esse sistema ele aparece como um facilitador dos espaços. Como que a gente explica isso? Com os apartamentos menores, o layout ele fica um pouco restrito, então a gente não tem tantos espaços para poder colocar tantos móveis e dispor ele bem dentro desse ambiente. Então, como funciona? A gente tem a parede onde a gente coloca a cama, e onde seria a posição do painel da televisão,
a gente pode ter o armário, né, que seria e esse sistema ficaria embutido nesse armário. Então, assim, a gente já não precisa de tanto espaço para poder ter que colocar mais um móvel com a televisão, entendeu? Então, isso apareceu como realmente um facilitador. E o outro sistema que a gente também costuma usar bastante são para os apartamentos grandes, que têm possibilidades de várias paredes para um layout interessante, mas que a gente quer um projeto um pouco mais limpo, sem chamar atenção para tantos elementos que estejam nesse ambiente, entendeu? Então, assim, a gente utiliza esse painel Move, porque ele vai estar ali, um painel de vidro, pode ser um painel de vidro, um painel reflecta, que funcionaria como se fosse um espelho, e aí a gente consegue deixar esse ambiente bem com uma linguagem mais limpa, mais clean. Agora, com relação à praticidade na instalação. Então, é um sistema bastante prático, né? Quando a gente fala de infraestrutura que ele necessita para poder funcionar, é que, assim, a gente precisa de um cabeamento normal, como um cabeamento que a gente iria fazer a ligação da nossa televisão. Então, a gente precisa do cabo, da antena e a tomada que fica atrás, né, do local de instalação dessa televisão. E quando se trata dos armários dos quartos, normalmente esse cabeamento ele costuma vir por cima, na verdade, pelo teto. Então, assim, não é algo que a gente precisa se preocupar com o acabamento. Vai estar um furo no gesso e dali o cabeamento já entra no armário, entendeu? Então, tem todo um sistema de organização dessa fiação dentro do próprio armário e nada fica visível, entendeu? Então, assim, é bastante prático e, no final, fica tudo bem organizado, fica bem interessante. O diretor parlamentar do Cresce Sergipe, Manuel Milsten, vem falando sobre a ferramenta do Banco de Avaliadores inscritos no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, apresentada ao TJ. O Cresce Sergipe esteve em reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e, na oportunidade, apresentou o Banco de Avaliadores inscritos no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado, o diretor parlamentar, Manuel Milsten. Manuel, boa tarde. Me fala, que ferramenta é essa? Boa tarde. Nós tivemos com o doutor Cesário, porque o Cresce Sergipe estava muito preocupado com a delonga das avaliações dos litígios imobiliários que existem em todas as comarcas do estado de Sergipe. Então, falamos a ele da oportunidade de nós disponibilizarmos um link de todos os peritos avaliadores, não só de Sergipe, como do país inteiro, o que foi aceito na mesma hora de bom grado, tanto por ele como o doutor Gilson Félix. Seu Manuel, e qual o objetivo que o Cresce Sergipe foi apresentar esse portal? Veja bem, nós recebemos inúmeras solicitações dos magistrados, tanto de Aracaju como dos interiores, solicitando a nossa lista de peritos avaliadores mobiliários. Então, nós somos, na realidade, mostrar ao Tribunal de Justiça que nós temos um link onde consta todos os peritos avaliadores do estado de Sergipe. E o Tribunal de Justiça demonstrou interesse nesse portal? Sim, demonstrou bastante interesse. Dr. Cesário, juntamente com o Dr. Gilson Félix, ficaram de acionar o TI deles, o setor de informática, para entrar em contato com o nosso TI do Cresce, e acredito que irão, sim, fazer para dar maior celeridade aos processos onde haja litígios imobiliários. Se o Tribunal de Justiça julgar viável o uso dessa ferramenta, quais são os benefícios que ela pode trazer para a sociedade e para a própria Justiça? Ganha a sociedade de um modo geral, ganha os magistrados e ganha os próprios envolvidos em litígio diante da celeridade que o processo é feito. E atualmente, como é que a sociedade pode estar acessando essa ferramenta? Boa pergunta. Nós temos o link do crescesergipe.gov.br, onde disponibiliza todos os corretores de imóveis aptos ao exercício, e também temos o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, o CNAI, onde existem também todos os peritos avaliadores imobiliários cadastrados e aptos à profissão, ao exercício. A avaliação de imóveis é uma bandeira que o Cresce Sergipe levanta com frequência. Por que é tão importante, seu Manuel? Boa pergunta. Alguns magistrados, tanto da capital como dos interiores, utilizavam o oficial de justiça para fazer essa avaliação.
apesar de ser legal, eu acho um ato falho, porque baseado em que o oficial de justiça faz uma avaliação imobiliária. E o perito avaliador, que estudou e se formou exatamente para isso, ele tem o preço real, venal do imóvel. E como é que o corretor de imóveis pode se tornar um avaliador? Boa pergunta também. Nós temos, o CRES Sergipe está incentivando os corretores. Nós temos aqui, inclusive, vários cursos gratuitamente. É só ficar atento ao período de inscrição, porque rapidamente se esgota. E faz aqui. Nós aqui já estamos fazendo o curso com professores renomados nacionais. Agora, esse cadastramento foi importante para o Cresce Sergipe? Realmente foi muito importante o Tribunal de Justiça acatar nosso pedido, porque nós ganhamos, inclusive, no STF, igualitariamente com os engenheiros para fazermos a avaliação de imóveis. Logo mais a lei que determinou os corretores de imóveis também fazerem o curso de peritos avaliadores. Tá gostando do programa? Então não sai daí que daqui a pouquinho voltamos com muito mais Mora Sergipe para você.